Olá, gente. Bem-vindos a mais um curso pré-ENEM aqui com nossos amigos da Uniter e aqui o nosso coleguinha, o professor Roberto. Olá, tudo bem a todos? Coruja. Fala, Coruja. Fala, pessoal aí que está nos assistindo. Vejam bem, agora a disciplina mais importante de todas, matemática no ar. Ficou por último, se tiver ficar acordado. Olha que aí, o por último é aquele negócio assim, você tem que fechar com chave de ouro. O melhor, né? É, até que a gente está combinando, né? O douradinho aqui, o amarelo. Como os nossos amigos não estão por perto, também não podem reclamar se a gente falar deles. Exatamente. Vamos falar mal deles e vamos dizer que matemática é melhor. Beleza? Vamos pro trabalho? Então vamos lá. Pessoal, acompanhe-nos e vamos para a Louca. Conhece a Louca? A Louca? É Lousa. Vulgo assim, Lousa. Isso. Tá bom. Vamos descobrir que nossos amiguinhos colocaram questõezinhas para os nossos coleguinhas que estão do outro lado lá estudarem para a provinha do Enem. Aliás, deixa eu voltar para cá para dar aquela repetidinha. Pessoal, durante muito tempo a gente está estudando as provinhas do Enem. O tio Roberto depois pode confirmar para vocês. Assim. E nos últimos anos, depois de muita reclamação nossa, da equipe do Marlos e tal, as provas do Enem têm diminuindo de tamanho. Então, assim, você percebe que as questões não são tão grandes mais. A do último ano, principalmente. Você tinha aquelas questões que tinham 8, 10 linhas de texto. Então, em matemática, diminuiu. Só que começaram a acontecer coisas pela primeira vez. Por exemplo, em provas anteriores não tinha pegadinha. A resposta era muito clara. Então, assim, a distância entre as respostas era muito grande. O cara falava em 1 km, 10 km e 100 km. Não tinha como você se confundir. À medida que eles diminuíram o texto, eles começaram a deixar as respostas mais próximas. Então, cuidado com isso. Isso, tio Roberto. Eu estou olhando aqui, por exemplo, as questões que nós vamos fazer hoje. Tem 1, 2, 3, 4, 5 de alternativa, 1,8, 1,9, 2,1, 3,4. Então, é muito complicado e perigoso você... faça os cálculos com calma, multiplique, porque a resposta está ali. De repente tem aquele pessoal que sempre fala assim, você faz assim por cima e chuta qualquer coisa. Isso, porque na verdade na teoria da resposta ao item, você que vai fazer Enem sabe muito bem disso. Eles vão colocar questões próximas justamente agora, uma avaliação que foi feita da prova de matemática, é para colocar você nessas enrascadas. Chuta mais próxima, não terá mais. Tem uma notinha parcial, mas podia ter bem a nota exatamente. Toda. Então, aproveitando que o Roberto falou nisso, principalmente em matemática, na teoria de resposta ao item, que você já deve ter olhado como estudante que vai fazer o Enem, se você acerta uma questão, aspas, mais difícil, e você erra uma mais fácil, parece que você chutou a difícil. E, portanto, o peso dessa difícil já não é o mesmo de quem acertou a fácil. Não entendi, professor. Então, imagine assim, numa questão você tem uma multiplicação e depois uma potenciação. E na outra tem só potenciação, que seria mais difícil. De repente, você acertou essa potenciação e errou a simples. Então, o que acontece? Parece, para quem está corrigindo, que você chutou a questão. Portanto, você tem a questão, tem um pedaço dela porque você acertou, mas não é o peso total. Certinho? Perfeito. Então, vamos fazer. Vamos lá. Vamos uma questãozinha anterior do Enem. Se você quer descobrir o ano, corra atrás lá, a sua internet te diz. E essa questão está escrita assim. Um balão atmosférico lançado em Bauru, interior de São Paulo, né? 343 quilômetros a noroeste de São Paulo, na noite do último domingo. Caiu nesta segunda-feira em Cuiabá Paulista, na região de Presidente Prudente, assustando agricultores da região. Assustei. Esse agricultor da região meio suspeito, o susto, né? É porque é uma aula interativa, entendeu? Então eu tive que assustar. Você assustou? Agricultor normalmente não tem esse gritinho, né? Pode tocar, por favor. Então, vamos lá, né? Ó, daí, o artefato faz parte do programa Projeto Hibiscus, desenvolvido por Brasil, Inglaterra, Argentina, França e Itália. Como não tem português, então eu posso... Pode. Vai dar certo o projeto. Vai, com certeza. Eu também sou descendente de português, antes que o pessoal ligue para cá querendo reclamar, né? Ó, daí... Para a medição do comportamento da camada de ozônio e sua descida se deu após o cumprimento do tempo previsto na medição. Bom, a gente já leu que o balãozinho subiu, fez o que lhe interessava, desceu. Agora vem a parte matemática da historinha. Depois de tudo isso, ele mostra esse desenho para vocês e depois desse desenho ele vai explicar. Vamos lá. Na data do acontecido, duas pessoas avistaram o balão. Uma estava a 1,8 km da posição vertical do balão e o avistou sobre um ângulo de 60 graus. Tio Roberto, tem como voltar a telinha? Com certeza, professor Carlos Coruja. Muito obrigado. Então, olha que bonitinho. Uma pessoa, a pessoa A, de vermelhinho, estava a 1,8 km da onde caiu o balão, assim, e o balão caiu aqui perpendicularmente. É bom saber que não tinha nem vento, né? Ele caiu por uma âncora. Né? Vamos combinar, né, gente? É uma questão de geometria. Então, o fato de ser geometria, a gente vai abandonar aí as questões envolvendo a atmosfera e coisas do gênero, né? É que nem aquelas questões assim de física, que aquela física que o Elton explica para vocês também é do outro planeta, porque não tem ar, não tem atrito, esse negócio. Então, eu estou olhando um balão. Era uma âncora. Essa parte. Voltamos. Então, depois da queda da âncora, está aí.
Vamos para frente. Então, avistou sobre um ângulo de 60 graus. Uma outra pessoa estava a 5,5 km da posição vertical do balão, alinhada com a primeira pessoa, e no mesmo sentido, conforme se vê na figura. E avistou sobre um ângulo de 30 graus. A questão de matemática é bacana, né? Mas os caras ficam com muita preciosidade. Tem muita preciosidade, mas é importante observar que os dados que estão no enunciado e na sequência, como é que é suporte que vem depois da figura? Não me lembro como é que é dentro da questão do enunciado, mas ela vai corroborar com o que estava no desenho. Então você pode se debruçar sobre a imagem gráfica ou também ficar muito atentas aos dizeres que tem no texto. Beleza. Vamos para frente, piuí, abacaxi. Tá lá. Qual a altura aproximada que se encontrava o balão? Agora eu volto, tio Roberto, por favor, flechinhas para trás, 1, 2. Então, ó, a ideia é essa daqui. Ele colocou o desenho, pelo que eu sei, esse 30 graus aqui, ele andou, então olha que bonitinho. Isso aqui é 30 graus, aquilo ali é 60. Bom, é mais fácil isso aqui, eu sempre falo dos meus alunos, os caras não entendem. Cadê aquele ser câmera para preencher o saco deles? Agora vocês vão ver a coisa mais horrível do mundo, que são minhas fossas nasais. Então, assim, é óbvio que se você está olhando para cima, conforme você se aproxima de algum lugar, a tua cabeça fica mais levantada. Então, assim, não precisa ser um conhecedor grande de matemática para você perceber que a criatura que estava... Aí, professor, lá estava escrito 5,5 km. Apareça, filho. Não, ele está cursando de novo. Vai dizer que essa coisa aqui está pegando a borracha. Sai daí, U! Estou eu brigando com a... Não, vai ser de vermelhinho agora. Isso, tá bom assim. Não é. Aqui é o vermelho daltônico esse, né? Não, não é o vermelho, está pegando o preto. Então, na verdade, essa coisa aqui está de novo com aquele trauma. É eu que sou vesgo depois. Bom, vamos lá. Então ele diz assim, que uma das pessoas estava a 5,5 km. Eu acho que seria o único plano que o cara vai falar assim, cadê 5,5? Então a soma dos dois segmentos, né? Dois. Se você somar esse cara com esse, está lá a pessoazinha B a 5,5 km. Depois, a pessoa A, quanto mais próximo você chega, mais tem que olhar para cima. Exato. E ele pede para calcular a altura do balão, que normalmente a gente chama de Hzinho. Isso? Pelo que eu lembro, tem slide resolvidinho lá. Foi feito lá vou eu de novo. Um comparativo para vocês lá. Mas o esquema que está desenhado aí está perfeito. Vamos ver se o comparativo está bacaninha lá. Vamos para frente, piuí, abacaxi. É isso? Isso, essa é uma opção. Então, a gente pode resolver, esse eu chamei de método longo, mas a vantagem é que ele não tem aquela aproximação que nós vamos ver depois. Então vamos ver. Pessoal, o Roberto já explica para vocês de novo. Então assim, baseado na ideia que a criatura passou para você ângulos, então vamos pensar em ângulo. Aliás, o método longo pega no mútil, né? Mas é bastante coisa. Porque assim, a parte bonitinha da historinha é que esse exercício é um exercício meio básico do primeiro ano do ensino médio. Ou da oitava série, dependendo de onde você estava, que agora é no ano. Mas acontece o seguinte, triângulo retângulo é bem mais fácil de resolver. Esse triângulo grandãozão lá também é retângulo, mas esse carinha que está aqui do lado, e que se der certo eu vou pintar de verdinho, só porque o pessoal detesta verdinho aqui. Então assim, esse carinha que está aqui do lado não é um triângulo retângulo. Essa é a parte que deixa mais difícil o troço. Mas ele vai auxiliar a fazer o que está do lado esquerdinho. Como? Se esse ângulo aqui é um ângulo raso. Tio Roberto, o ângulo raso tem quantos graus? 180 graus, professor Coruja. Assim na pinta ali, né? Vulgo, 179? Não, vulgo ângulo suplementar ainda, aquele que falta para 180. Então tá, se do lado de cá é 60, esse cara aqui é 120. Perfeito. Certinho? Perfeito. No teu triângulo verdinho, se você já falou que este cara aqui é 30, este rapazinho aqui é 120, teria como achar este outro ser do ladinho? Se euclidianamente falando, a soma dos ângulos internos de um triângulo dá 180, tem como saber, sim. Quem que é esse euclidianamente falando? Esse euclidianamente falando é a geometria euclidiana, só no plano. Então, beleza. Ó, esse cara também é 30. Tá, qual é a vantagem de você achar esses dois ângulos aí? 30, 120, 180. Agora eu tenho como saber quanto que é o ângulo que tem em cima do balão, lá no ápice. Exatamente. E daí assim, a hora que você achou isso, e tem mais uma vantagem fofa nisso, que é o seguinte. Se um triângulo tem dois ângulos iguais, ele também tem dois lados iguais. É uma questão de congruência, né? Deixa eu ver aqui, pontinhos. Já vi pontinhos, voltei. Ó. Daí, essa criatura então que está oposta a 30 graus, tem que medir a mesma coisa que o outro lado que está oposto a 30 graus. Perfeito. Bom, depois de 2 horas, muita palhaçada e coisa do tipo, o teu triângulozinho, deixa eu ver, aqui deve ter um intérprete, mais ou menos aqui, então eu não posso ficar em cima dele. Daí, você acertou na mosca. Nossa, acertei, tô bom nisso. Treinou em casa, né? Já estou manjando, veio né? aqui de madrugada. Então o que acontece, povo? Aqui estava marcando, isso aqui é 3,7 km. O que mais? Na frentinha aqui é a altura desses caras, que é H,
e aqui embaixo é 1,8. Para não doer muito, eu vou ser bonzinho com o tio Roberto. O que dá para calcular? Da tua trigonometria plana, eu sei que seno de um ângulo que está ali é cateto oposto dividido pela hipotenusa. Exatamente. Então olha que bonitinho. Seno de um ângulo, cateto oposto, não tem x nenhum. Agora tem. Isso. Meu x é o h. Então assim, cateto oposto, x dividido pela hipotenusa. Ah, professor, mas ele falou 60 graus, mas ele não deu esse negócio de seno e cosseno. Uhum. Não deu. Todo mundo 1, 2, 3. 1, 2, 3. Todo mundo 3, 2, 1. 3, 2, 1. Todo mundo sobre 2. Todo mundo sobre 2. Só não vai raiz de 1. Vamos lá. Mas pode ir raiz de 1. Mas pode, dar 1. Mas é que vai dar 1. Né? Mas ele não dá para cantar música. Não dá para cantar então música. Então tá. Povo, então assim, isso é prova do Enem. Esse troço aqui é básico, seno de 60 graus. Sossegado. Que vale raiz de 3 sobre 2 e os caras mandam você fazer. Tá lá, raiz de 3 sobre 2. Uma outra coisa que era básica nessa questão, e daí quando a gente brincava bastante com o cursinho, o pessoal não levava muito a sério. Tem algumas coisas do tipo raiz de 2, que é aproximadamente 1,4, raiz de 3, que é aproximadamente 1,7, que é bom você saber. É bom você saber. É porque são, digamos assim, arcos notáveis, né? Então esses você precisa saber. Tatua lá no peito, assim e tal. É, isso também, isso daí ninguém pode tirar na prova, né? Bom, a hora que você monta essa proporçãozinha aqui, então assim, sendo 60 graus, está aqui, raiz de 3 sobre 2, é igual a x sobre 37, multiplica cruzado essa desgraça, tá lá. O teu ladinho x, ou a altura do balão, é mais aproximadamente 3,145 quilômetros. Certo, que tem na alternativa C. Então vamos para lá, agora eu apago esse troço aqui. O que o Roberto estava falando antes é o seguinte, se você tiver a feliz ideia, vamos lá, apaguei, pode voltar uma... Voltando. Tanques. Eu continuo dizendo que esse troço está ao contrário. Aham. Se você tiver a feliz ideia de calcular isso aqui por Pitágoras... Ah, professor, eu aprendi a fazer Pitágoras. Daí assim, ó, eu sei que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Bom, por algum motivo, eles te deram um ângulo, povo. Olhe bem, eu calculei isso daqui para vocês em casa. Na verdade, o Roberto calculou. E olha que bonitinho. Esse troço já não deu igual. Já, não dá, não dá. Então assim, por que você acha que ele te deu os ângulos? Justamente para você poder conferir por meio de razões trigonométricas? Exatamente. Então, assim, se você pegar essa resposta 3,2, olha que bonitinho, 3,1 e 3,2. Vamos lá de novo, apertei no lugar errado. O meu computador é vesgo. Vamos para frente. A resposta era 3,1, mas se você for olhar naquele dia, tinha 3,2. Não tem problema, exatamente. Entendeu? Tranquilinho? Tranquilinho. Vamos para uma próxima, essa é mais rapidinha? Então lá. Em canteiros de obras de construção civil é comum perceber trabalhadores realizando medidas de comprimento e de ângulos e fazendo demarcações por onde a obra deve começar ou se erguer. Deve-se começar a se erguer, né? Esse O aqui está... Vamos lá. Não é para frente, lá vamos nós para a flechinha de novo, que eu simplesmente esqueci de usar a canetinha. Aliás, existe aquela canetinha aqui, só para lembrar dela? Tem existe, uma obrigado. Estilosa aqui. Então tá. Ela tem prego na ponta. Cola. Ela tem... Você fica assim, ó, depois. Bom, vamos lá, gente. Então assim, essa criatura começar a se erguer, não é nem eu, professor analfabeto. Tá lá. Daí, em um desses canteiros foram feitas algumas marcas no chão plano. Vamos lá. Daí, foi possível perceber que das 6 estacas colocadas, 3 eram vértices de um triângulo retângulo. Então assim, eu não estou vendo o desenho antes, mas ele está falando que ele está fazendo uma calçada, Isso. Tem um triângulo retângulo e vai ter 6 estacas. Exatamente. Então vamos lá. Que ele vai marcar nos vértices de um triângulo. Isso, 3 estacas estão nos vértices. Então assim, se tem um triângulo retângulo, provavelmente 3 estaquinhas estão aqui, aqui e aqui. Isso. E as outras 3 estão nos pontos médios. Ah, professor, o que é ponto médio? Ah, o carinha que está no meio do caminho, né? Vamos lá. Dos lados desse triângulo, conforme pode ser visto na figura, em que as estacas forem indicadas por letras. Podem fazer um comentário. Eu vou fazer o comentário mesmo assim. É o seguinte, o triângulo, ali uma coisa importante que você tem que observar é, se são estacas, se são ponto médio, já tem um conceito de geometria. Quando eu ligo de um vértice até o ponto médio, eu tenho uma medida mediana. Só que nesse sentido aí que ele está desenhando, ele não está fazendo do vértice até o ponto médio. Então o conceito não é esse de desenho geométrico mediano. Ele simplesmente quer fazer uma marcação de solo, que é ligar os pontos médios. Então tome muito cuidado para não confundir aquelas medidas do tipo baricentro, incentro, ortocentro, que tem digamos assim, ela coincidem, ela tem um ponto de interseção. Esse aqui não é o caso. Os pontos médios estão para marcar retas para delimitar um terreno. Cuidado não fazer confusão, é uma questão importantíssima da interpretação do texto próprio da prova do Enem.
Beleza? Então tá. E assim, vocês quando forem fazer provas não vão ter o mesmo problema que a gente tem, né? Porque vocês estão lendo assim no triângulo abaixo, vocês estão vendo o triângulo abaixo. Isso. E o meu triângulo abaixo está escondido páginas à frente. São coisas da vida. Então vamos lá. Pô, ele diz assim que 3 são vértices, e você vai olhar tranquilamente o vértice. Tem um certo câmera aqui que detesta quando eu faço em verdinho, então vai ser em verdinho só de raiva. Ó, 3 são vértices e 3 são pontos médios. Não dá para enxergar o verdinho hoje. Mas esses pontos médios eu acho que foram feitos por mim, né? Esses pontos médios estão... Ó, esse cara aqui tinha que estar no meio do caminho. Então esses 2 pedaços teriam que ser iguais. Agora o outro ali é um ponto médio mais vesgo do que eu. Esse ponto médio, esse ponto cuidado, médio tá, aqui, gente? ó. Isso aí tá horroroso. Então faz o seguinte, ó. Faz de conta que isso não existe. Esse ponto médio devia ser uma coisa assim. Isso, aí um sim. N aqui e um M aqui. Aí Ou seja, sim. isso aqui separaria em 2 partes iguais e aqui embaixo em 2 partes iguais. Certo, senão não vai dar congruência, né? Na verdade era uma pegadinha, a gente fez isso. A gente fez porque vocês estavam prestando atenção, né? Na semelhança de triângulos e tal. Dá para acreditar nisso? Então vamos lá. A região demarcada pelos destaques A, B, M e N deveria ser calçada com concreto. Então tá, eu já volto no desenho resolvido. Então, ó, a da região marcada pelos destaques A, B e M, N, vamos lá, A, B, M e N, deveria ser calçada com concreto. Nessas condições, a área a ser calçada com concreto corresponde a... Bom, aqui ele vai ter um monte de comparações. Ó, não é lá, é aqui, ó, o burro. Daí, vai ter um monte de comparações. Eu vou ter que dar um jeito de fazer a região marcada por A, B e M, N. Então tá lá. Então assim, o seu ponto olha médio... onde é que ficou o meio, cara. Esse eu vou desenhar. Esse eu faço questão de desenhar. Então assim, o seu triângulo ficaria assim. Esse cara seria um ponto médio aqui. Esse cara seria um ponto médio lá. Esse cara seria um ponto médio aqui embaixo. Isso, tá melhorzinho? Tá. Então assim, a ideia do ponto médio é isso. 2 partes iguais aqui. 2 partes iguais aqui. Que não precisam ser iguais entre si. E 2 partes iguais aqui. Agora ficou massa. Bacaninha, né? Então assim, olha que amor. Esse cara aqui vai ser o B, esse cara aqui vai ser... Não consigo enxergar. P de Paulo. PD. P de... Deixa quieto, ó. M, N, C e A. O que ele queria que você comparasse era aqui. Esse quadradinho aqui, se não me engano, certo? Queridinho. Na verdade, a área toda é o trapézio, Coruja. A área do trapézio? Pega tudo. Pega é um trapézio BMNA. É o trapézio todo que foi feito calçado. BMNA, que é esse quadrado mais o triângulo de cima. Ah, esse cara aqui. Isso, essa é a área que está achurada. E ele quer que você compare isso aqui com o triângulo inteiro, se não me engano. Exatamente. Bom, e daí veio o desenho aqui de cima. Pessoal, é o seguinte, ó. Se isso aqui é ponto médio, dê uma olhada com carinho. Triângulo verde de novo. Dá pra chegar? Tá, não, tá massa, então, tá massa. Não, ficou até que bacaninha. Não, eu vou fazer em homenagem ao certo câmera que não gosta disso. Ele fica traumatizado, depois chora, briga. Isso. Então assim, se essas duas partes aqui são iguais, então você tem a mesma base. Corretíssimo. Esse MN aqui é comum aos 2 triângulos. Então tem a mesma altura. Estamos com 20 minutos, beleza? Ó você que está aí do outro lado. Bom, a área do triângulo é dada por base vezes altura dividido por 2. Se o triângulo aqui e aqui tem a mesma base? Caras têm a mesma base e têm a mesma altura, então eles são iguais. Perfeitamente. Agora é o seguinte, quando você pegou esses pontos médios lá, eu sei que ligando esses pontos médios eu vou ter aqui um paralelogramo. Eu vou ter que esse cara é paralelo com a de baixo e esse cara aqui é paralelo com aquele serzinho ali, propriedadezinha. Então o que acontece? Dá uma olhada aqui. Essa criatura agora vai em verde, não tem condição. Essa criaturinha aqui é exatamente igual a essa. Então tem a mesma base. Tem a mesma base. Se isso aqui é o ponto médio, vamos ver se tem mais corzinha, olha que bonitinho. Você que está querendo uma fantasia para o carnaval, sai de triângulo. Ó. Esse cara e esse cara aqui são iguais. Mas esse daqui também é igual porque é um paralelogramo. Perfeito. Bom, todos têm a mesma base e a mesma altura. Todos são iguais. Então olha que bonitinho. Esse triângulo aqui que eu vou chamar de 1, se você passar um cortezinho aqui, o 2, o 3, o 3 e o 4, são todos iguais. São todos iguais. Ah, então beleza, agora eu posso chegar na resposta. O senhor, por favor, fecharia esta coisa? Eu fecharia com certeza. No Hzinho? Aqui, posso fechar aqui? Não, no H. Não, fechar no H vai dar pane. Aqui, não é nesse H. Nesse aqui? Do lado? Nesse aqui? Exatamente. Obrigado, amiguinho. E era tudo isso que você queria fazer? Você estava com dificuldade? Na verdade é Ler. Ah, é Ler. Ah, tá. Mudou de nome agora, né? A área daquilo Ler ali, 51. a área daquilo ali é o triplo do triângulo MNC. Dá para voltar 2 lá para ver o que ele quer de verdade? 1, 2. Então assim, ó. Ele queria que você achasse a área desse trapézio. Ih, lá fui eu de novo. Pode voltar 2. 2. Obrigado. Agora eu pego a canetinha. Ele queria a área desse trapézio que você falou. É o triplo do triângulo MNC. Não, AMC. Aquilo que a gente viu. Era o triângulozinho do lado. E o trapézio aqui tinha 1, 2, 3 triângulos
iguais àquele que estava do ladinho. Tá. Certinho? Mas não é a resposta letra A. Não, não é a letra A. Então assim, ó, a resposta desse cara, cadê? Letra igual E de eunuco. É. E de Porque é o seguinte, porque são 4 áreas. Aham. As 4 áreas são iguais. Uhum. As 4 áreas iguais, então ele quer que compare uma em relação à outra. Então essa aqui é o triplo das demais. Então, agora tá. tem uma questão assim que dá um certo trabalho, mas como a gente tem assim 20 minutos para fazer, né? O Coruja, como era um cara sensacional, assim, ele deixou 90 minutos para fazer. É, né? tem 5. Ó, mas manda ver. Então vamos lá. É o seguinte, uma metalúrgica recebeu uma encomenda para fabricar, em grande quantidade, uma peça com formato de prisma reto. Deixa eu falar um pouquinho a diferença de prisma e de pirâmide, isso é super importante. Então um prisma, ele vai ter sempre as bases, base superior, base inferior, iguais. Então essas bases ditas superior e inferior, iguais. Aqui se é um triângulo, aqui é um triângulo. Se isso é um quadrado, aqui é um quadrado. Até mesmo um cilindro, numa aproximação muito grotesca, eu posso dizer que se aproxima, sim, de um prisma. Então o prisma tem faces laterais retangulares e as bases iguais. Qual é a diferença da pirâmide? A pirâmide, então, vai ter um vértice único. Isso vai diferenciar uma pirâmide de um prisma. Isso é super importante. É esse conceito que a gente vai usar de geometria para poder abordar a questão. Continua. E ela tem o formato, então, de prisma reto, não tem nenhum tipo de inclinação, não é oblíquo, e com isso ele já tem na base um ângulo de 90 graus. As dimensões da base são 6, 8 e 10, um triângulo, portanto, e a altura 10. O que ele quer fazer? Calcular exatamente, vamos passar aqui adiante, ela tem uma área vazada, de modo que a perfuração tem forma de cilindro circular reto. Então, veja que daí, por aproximação, eu posso dizer que eu tenho de novo mais um cilindro, além daquele prisma que está ali em exposição. Daqui a pouco vai aparecer a imagem para vocês entenderem, mas já vai fazendo assim aquela figura mental de um triângulo aqui, um triângulo embaixo, e eu tenho uma peça vazando. Óbvio que essa broca vai fazer um formato cilíndrico, ok? Que é esse furo vazado. Eu não sei porquê, mas eu pensei muito no queijo suíço. Você pensou no queijo suíço? Queijo. Muito ratatouille na cabeça? Muito mineiro. Muito Manda quê? ver, muito mineiro. E aí é o seguinte, os raios desse cilindro, então tangentes às faces laterais, conforme a figura que vocês vão encontrar aqui. Então tá aí o queijo suíço do nosso querido Coruja, deve estar com fome já, né? Sim. Mas a perfuração é de raio 1, o raio vai aparecer aqui, vamos colocar aqui já o raio em destaque para vocês, tá? Então eu tenho uma medida aqui que é central, e dessa medida daqui para cá eu tenho uma medida que a gente chama de raio. É a maior corda dessa circunferência, 2 raios igual a 1 diâmetro. Isso é mais um acrescento, estou acrescentando para vocês aí a ideia, tá? E o que é importante aqui observar? Que 2, 3, 4 e 5 são exatamente as projeções dessa peça, tá? Então vamos lá. A1, B2, C3, D4 e E5 poderia ser feito dessa maneira sucessivamente. Vamos passar adiante aqui. Quer que eu apague lá para você agora? Pode fazer a gentileza. Sei, bonzinho. Faça isso para você não ficar naquela situação. Isso, muito Manda obrigado. ver. Então tá aqui, ó. Eu já tenho aqui uma ideia de como é que vai ficar essa figura. Por quê? Porque como eu quero saber exatamente um corte, então eu tenho a peça. Eu vou avaliar ela olhando de cima. Então agora eu tenho uma visão superior. Quando eu olho lá de cima, vai aparecer essa imagem que você tem na tela. Tá? Então, põe lá para nós. Ô Roberto, fala. daí, assim, geometria espacial de verdade não existe, né? Você Pois é, isso é um acaba comentário muito transformando pertinente. tudo em geometria plana, né? Exatamente. A ideia aqui que o Coruja colocou eu não vou calcular volume. Não é a minha intenção aqui nessa alternativa. Então eu estou avaliando justamente a parte de cima. Então é como se eu fizesse um corte na figura. E como eu tenho 10 centímetros de altura, o que eu avaliar em relação à base ou a parte superior, que a gente pode chamar de ápice desse prisma, vale para tudo. Tá? Então, se você fizer uma análise de uma das faces, você tem a projeção total da figura. E ela sendo 3D, eu posso fazer uma análise então anterior, que é bidimensional 2D. Está lá a imagem. Então, está aí para vocês. O que está feito aqui? Raio. Então, aqui você tem lá raio, raio. Como eu tinha colocado, aqui está a origem. Tá? O que mais que eu posso fazer aqui? Eu tenho essa dimensão aqui. Essa dimensão com x e y igual a 10. Todas as informações que foram aparecendo no enunciado do problema. Da mesma maneira, eu tenho aqui, daqui para cá, um y e um z, e esse total é 6. Eu tenho aqui um x e um z, sendo que o total é 8. Todas essas informações a gente pode comprovar tanto na imagem, quanto também a gente pode observar no enunciado. E já aparece um sistema aqui. Cruz, você quer comentar um pouquinho sobre o sistema com eles? Para que essa necessidade? Belezinha. Então, assim, primeiro eu gosto de comentar com o aluno, acho que eu já fiz esse desenho antes ali, e de repente você pode dizer já que o raio daquela coisa é o Z.
Vê se Você concorda podia com aquilo fazer. ali. Eu também estava pensando nisso, porque olha aqui, ó. Vou marcar enquanto você fala. Aqui, ó. O raio daquilo ali é o Z. Por quê? Porque essa figura que você fez tem uma propriedade que é assim, os raios são tangentes. Se eles são tangentes, aquilo ali acaba fazendo 90 graus com as retas. Que é esse pedacinho aqui, ó. Exatamente. Se ele faz 90 graus com as retas ali naquele cantinho que você fez, aquele desenho vai ser um quadrado, certo? Aquele desenho Onde tá o R, aqui, exatamente. essa área aqui é de um quadrado. Isso, então assim, como é um quadrado, eu sei que o R e o Z são iguais. Então assim, achando o Z, acabou o meu exercício, que é o que ele quer achar o raio. É uma boa ideia. Isso. E aí o que a gente pode fazer? Fazer esse aprofundamento da área, né? Fazendo uma comparação, tendo em vista que o raio é igual ao Z, que é um dos lados daquele sistema, ou resolver esse sistema propriamente dito, né? E o que você falou com a área é legalzinho, né? Porque tem umas fórmulas do semiperímetro, vezes apótima e tal, e dá para transformar. O que ele falou para mim, eu fugi do assunto do sistema, que é o seguinte, tem uma outra propriedade que também é da 8ª série, 7ª série, ou agora sétimo ano e 6º ano, que é o seguinte, por um ponto fora de uma circunferência, você pode traçar duas tangentes à circunferência. E essas duas tangentes são iguais. Por isso que você tem valores ali x e x, y, y e z e z. Isso? Isso, exatamente isso que eu estava querendo que você comentasse. Então tá. Para economizar meu tempo, perfeito, essa é a ideia. Agora a gente pode atacar... Tem ele resolvido, Coruja, aqui? Vamos ver. Vamos ver, lá, porque senão eu faço todo ele nessa imagem. Isso, agora eu acerto o H, mas eu não consigo achar a tela. Eu faço para frente. Vamos lá, tem. Ele tem resolvido o sistema propriamente dito, né? Isso. Mas, então, bom, se eu tenho todas aquelas somas, que são essas propriedades, volta um pouquinho para mim lá, Coruja. Voltarei, você também correu naquele... Corri naquele mesmo erro. Então, se eu tenho somas, essas somas... Não pegou. Não ainda, vamos lá. Você tem que clicar um pouco do lado, que se não me engano foi o computador é vesgo. Vamos ver agora, atenção. Abriu, quando abre a reguinha, o computador está funfando. Então se eu tenho aqui essas somas, eu posso fazer isolando. Por exemplo, aqui foi feito uma simplificação, então foi usado o método da soma, tá? Somamos todas as incógnitas desse sistema, aí eu posso simplificar, ficou essa aqui como equação principal, x mais y mais z igual a 12. Aí eu tenho aqui, por exemplo... que x é igual a 10 menos y. Essa é uma possibilidade. Esse era outro jeito de resolver o sistema pelo método de substituição. Método de substituição. Também poderia fazer que o z é 8 menos x, por exemplo. 8 menos x, por exemplo. Então eu tenho uma série de propriedades que eu posso utilizar e fechar o problema. Então, essa é uma... Eu só queria deixar registrada a outra aqui que você falou da área, tá? Rapidinho, 2 minutos, que é a seguinte, ó. Eu posso usar congruência de triângulos, aquela que apareceu ali, tá? Então, na ideia de congruência de triângulos, eu vou deixar anotado e registrado para vocês aqui, que seria exatamente o seguinte, vou deixar anotado ali para vocês, ó. Você poderia fazer que a medida de B, aqui vai na área do... A medida de B e de M, a medida de C e de M e a medida de B e de C, essas três medidas são iguais, tá? Então, se as medidas são iguais, o que dá para fazer? Eu posso fazer em função do raio, e com isso eu vou também chegar no raio igual a 2. E isso dava para ser feito usando a ideia de geometria plana, especificamente trabalhando com os segmentos do triângulo. Eu não vou fazer esse aqui, porque eu acho que o sistema ficou legal. Vai passar. Mas o que você falou você calcula a área do triângulo grandão, e daí transforma aquilo ali em 3 triângulos pequenininhos. Só vai ter que dar a área do grandão. Exatamente isso. Exatamente isso. Segundo o comentário que tinha lá, come on baby, eu vi um comentário escrito ali de hora de dar tchau. Então a hora de dar tchau é a hora que a gente joga as folhinhas pó. Isso, caros Teletubbies. Ah, não. Telespecs. Pessoal, espero que tenha ajudado bastante. E como nossos amigos das outras aulas falaram, tem muito mais para ver. Mas isso foi um pequeno... Uma ajudinha para você pegar o caminho. Empurradinho. Beleza? Falou? Obrigado a todos. Até breve. Tchau. Tchau, tchau.